Quando recebi a convite para falar nesta sessão, aceitei, sem saber o que era. A minha vaidade obrigou-me a aceitar, e a possibilidade de estar com os amigos cá em Lisboa. Quando eu fiquei confrontado com o título, fiquei um bocado mais preocupado. Portanto, já que estamos numa fase de começar um debate sobre esta matéria e tentar identificar rumos para o futuro, optei para fazer uma versão menos respeitadora exatamente do título, embora vou incluir alguns elementos disso. Essencialmente o que quero mostrar é um bocado a minha experiência pessoal de vários processos de priorização e tentar identificar porque é que a sugestão, a proposta que constou neste grupo, deste trabalho promovido por Vini Portugal, mas executado pelo Grupo Porta, não venceu. Portanto, quero falar de algumas coisas mais genéricas, os exercícios de priorização, ou priorização, que é, mas eu não consigo dizer, e estratégias coletivas de I+D, genericamente, o estudo do Monitor de 2003 e as recomendações relevantes no contexto desta conversa de hoje, a agência de I+D e o que é que a agência de I+D fez, que começou a existir, não fez o que é que inicialmente foi entendido, mas fez algumas coisas, e os clusters e polos e oportunidades que, na minha opinião, no sector vinícola, com algumas exceções, com uma exceção só, é uma oportunidade perdida. Portanto, este é o que gostava de discutir convosco, no sentido de começar a promover uma conversa que vem a seguir. Bem, exercício de priorização das estratégias coletivas. Agora estou a falar genericamente, não só de exercícios ligados ao vinho, necessariamente, e são opiniões minhas, eu não represento nada a não ser, evidentemente, represento quem eu represento, mas desta matéria aqui é unicamente minha. Na minha opinião, consultar, quando o exercício de priorização começa no Estado e o sector é consultado, isso é melhor que nada, mas pouco melhor. Ou seja, quem é dono do processo é o Estado, as entidades oficiais, e vão ouvir o sector, e se querem tomar nota do que é que o sector diz, podem. Se não querem, não podem. Ou podem não querer fazer isso. Este esquema montado no que são chamadas plataformas tecnológicas, que é um esquema promovido muito na Comissão Europeia, é uma melhoria, de certeza. Porque o que é que isso é? Isso é uma forma formal de passar a responsabilidade de executar o processo, de elaborar a estratégia, entregar isso ao sector. E o sector tem que envolver todos os seus partes interessados, incluindo entidades oficiais, mas quem é dono do processo é o sector. E isto é uma melhoria de certeza. No entanto, o que acontece com isso? O financiamento, uma grande parte do financiamento ainda é controlado pelo Estado. Isso é outra componente que nem sempre funciona tão bem. Melhor de todas estas são as parcerias, que na figura Europe existem algumas parcerias, tais chamadas Joint Technology Initiatives, que cresceram a partir das plataformas tecnológicas, e estas plataformas tecnológicas não só fizeram a priorização, mas também fizeram um plano de execução com itens financeiros e foram financiados nesse sentido. E se pensamos bem, o modelo idealizado no trabalho do Porta, e sem antecipar o que é que vamos dizer o seguinte, foi muito baseado também nos modelos que apareceram na Austrália, na Califórnia e mais tarde Nova Zelândia, onde há verdadeiras parcerias, ou seja, matching funds, foi muitas vezes falados. Coisa que é uma ideia algo anglo-saxónica, e pronto, e não é por nada que nestes países é que tem vencido. Embora, ultimamente, na América Latina também tenha havido alguns exemplos interessantes disso. Outra coisa, o primeiro passo de menor compromisso, mas também é bom e mostra um sector vivo, são documentos de posição. Documentos feitos para mostrar o que é que o sector quer, não é? Se consegue articular isso. O que é que quer, colectivamente. Isso é bom para mobilizar o sector e é bom para mostrar às pessoas.
e eu posso mostrar alguns exemplos. O processo de plataformas que eu estava envolvido é esta chamada European Technology Platform Food for Life, que foi um exercício iniciado no princípio de 2005 e continua agora, mas o processo inicial acabou à volta de 2008 e teve esta estrutura. O que é que fez? É que inicialmente isso funciona não democraticamente, sempre é importante lembrar, isso é uma coisa não democrática, é uma coisa de peritos e é consultado, mas não é democrático. Portanto, o que é que se faz? Cria-se uma visão alto nível, em que todo o sector e os seus partes interessados podiam concordar. E com base nesta visão partilhada e comprovadamente partilhada, passa por fase seguinte de pormenor. Começa a pôr os pormenores de exatamente o que é que vai fazer em cada uma dessas grandes linhas identificadas. E faz o exercício outra vez. Consulta os partes interessados, incluindo o Estado, e refina isso ainda mais com planos de implementação. Este esquema foi efetuado por muitos sectores na Europa, funcionou bem. Este sector em particular de alimentos tem umas estruturas interessantes que são chamadas plataformas nacionais, que são essencialmente espelhos desta estrutura em cada país, muito mais do que só as da Comissão Europeia, da Comunidade Europeia, e ainda à volta de 30 e tal. Agora, isso só para mostrar o conceito do que é plataforma tecnológica. E só para dar um exemplo de um destes documentos de posição. Pronto. Isto foi uma coisa que eu encontrei o ano passado. Isso é pouco mais do que o sector alimentar, neste caso alimentar, e da Inglaterra, Reino Unido, assentar e dizer o que é que a gente quer, o que é que realmente queremos que seja feito pelas entidades, pelas universidades, pelas unidades de investigação, para que nós, como entidades, como agentes económicos, pudessem fazer o nosso trabalho melhor. E fizeram isso juntamente com as entidades do Estado. E fizeram um pouco mais do que isso, um conjunto de prioridades, mais uma vez, grande, banda larga. Este tipo de documento que corre os riscos de ser lido por pessoas que realmente tomam decisões. E depois deste ser aprovado, vamos ver o que é que eles fazem com isso. Mas é tipo de documento pode ser produzido por qualquer agrupamento, desde que consiga articular bem o que é que querem dizer. Ok. O estudo de Monitor. Realmente foi o segundo estudo de Monitor. Quem lembra-se do primeiro estudo de Monitor, nos anos 90, em que vinho foi um dos costas analisados na altura, e como consequência foi a criação do próprio Vinho Portugal, como consequência do primeiro trabalho de Porta. Foi o próprio Vinho Portugal, a agência responsável por a promoção dos vinhos portugueses nos mercados externos e, na altura, consumo também do vinho em Portugal. O próprio Vinho Portugal decidiu encomendar um segundo estudo para realmente alinhar a sua própria estratégia. E assim fizeram. E fizeram um conjunto destas 7 campanhas, cada uma das quais tinha um grande grupo de personalidades envolvidas, escolhidas, mais uma vez, não houve grande democracia, foram escolhidas. Agora, funcionou, teve o efeito que teve, não é? Das quais, relevantes para nós, relevantes para esta discussão hoje e tentando ir ao encontro de que é que Jorge pretendia com este discurso, esta conversa, são estas campanhas 3, Raising Standards in Viticulture, aumento padrões em viticultura, promovendo inovação e desenvolvendo produtos superiores. As 3 campanhas, creio eu, onde a discurso de hoje, a discussão que estamos a ter hoje, são mais relevantes. Mais uma vez, esse aqui não tenho interesse, não tenho intenção de procurar isso tudo. Estes documentos ainda consegue-se encontrar de algum lado. Eu encontrei no meu computador, mas andei um bocado à rasca, porque realmente é um assunto que a gente não tocou já há muitos anos. No entanto, era interessante olhar para este documento outra vez, porque a gente vê muitas coisas foram feitas. Muitas coisas muito relevantes foram feitas. Muitas estratégias foram vistas como não tão relevantes como isso e não foram seguidos, mas a maioria dessas coisas foram feitas. E nas nossas áreas em particular,
aumento do número de profissionais, aumento da formação. Onde é que foi um bocado, onde não venceu, honestamente, foi nesta criação da agência da IED. A ideia foi excelente. Agora, foi uma proposta, não esquecemos, foi uma proposta da Vini Portugal com uma missão muito particular de promoção, e não houve entidade óbvia onde esta agência podia ser criada. Não só fazia sentido que fosse do lado do sector, mas por outro lado não havia onde alojar no sector, não havia elementos do sector aparecer e dizer, pronto, vamos nós criar isso. Então o próprio Vini Portugal criou e consultou e mobilizou muitas pessoas, só que não houve ressonância por parte política na altura de aceitar que esta tivesse a função que inicialmente foi entendido que era de genuinamente coordenar a investigação que é feita. Portanto, limitou-se, e pronto, eu estava envolvido, estava responsável por isso, limitámos-nos na altura de tentar fazer um contributo que foi o mais útil possível, sabendo que a real peça que no meio da porta era de ter esta atividade mais executiva que nunca chegou a ter. É pena, porque realmente faz falta. O Jorge Bomo está sempre a reclamar. Realmente faz falta, e muita gente também disse que faz falta. Pode ser que haja hipótese de retomar certos elementos disso, vamos ver. Pronto, eu estou a deixar essas coisas em cima. O trabalho de eu traduzir isso em inglês para português simultaneamente, eu questiono. Mas havia várias funções atribuídas à agência, alguns dos quais podia fazer, porque não envolviam, lá está, a gestão ou a identificação de fundos, que era o que é que foi idealizado inicialmente, mas muitas coisas também não podiam ter sido feitas. O que é que nós fizemos? Copiamos aquele esquema que foi feito nas plataformas tecnológicas, tentámos fazer um documento de visão, fizemos um documento de visão, fizemos uma consulta exaustiva não democrática, de um conjunto muito alargado dos atores do sector, não só enólogos, mas principalmente enólogos, pessoas da viticultura, da produção, e fizemos esta consulta por telefone e por entrevistas pessoais, e tentamos resumir os tópicos prioritários da IED pelo sector, tentamos dar uma estrutura minimamente legível e credível, e continuamos a atualizar este documento e distribuir e mostrá-los às agências, um dos quais até a Agência de Inovação mostrou bastante receptivo e começou a utilizar em alguns eventos e alguns dos seus pensamentos, e este documento continua a ser atualizado de uma forma, pronto, através da consulta do sector até 2010. E este estava centrado, tal como a maior da conversa de hoje, conversa desde a altura e antes, foi centrado nas castas nacionais, e muitas das coisas que foram faladas hoje como necessárias foram apontadas naquela altura. Especificamente, se olharmos aqui práticas enológicas, práticas vitícolas, seleção no melhoramento das videiras, não é? Sempre focado nas castas nacionais, medição da qualidade da uva e do vinho, uma peça fundamental do que é que vimos hoje do professor Nick, não é? Uma peça fundamental, a medição objetiva de qualidade continua a ser integral, nós andamos a tentar apurar isso, temos um dia dessas, arranjar um esquema tal como os nossos colegas têm e tentar usar isso por nossas castas também. Bem, este foi o esquema que nós montamos e cada uma desses itens foi desenvolvido. Só para dar um exemplo, que isto em 2005, após a consulta do sector, o que é que foi nesta área aqui de melhoramento e seleção de videiras? O que é que foi apontado naquela altura como necessário? Projeto nacional, acelerar e expandir o projeto nacional de seleção clonal. Muito de conversas que temos ouvido hoje. Criar uma reserva nacional de vinha não clonal, com a intenção de defender elementos-chave da diversidade genética de videiras nacionais.
não foi identificado na altura, minto. Lembro de ter ouvido conversa sobre esta criação deste recurso no primeiro trabalho da Porto, no meados dos anos 90. E provavelmente naquela altura já foi uma conversa alguns anos antes. Portanto, de hoje não é, e que eu saiba, só foi 2 ou 3 anos atrás em que realmente esta iniciativa foi materializada, e ainda bem, estamos todos muito satisfeitos com isso. Promover o uso de metodologias moleculares com ferramentas analíticas em primeira instância no processo de seleção e manutenção de reserva genética. Fomentar os estudos de genética molecular que permitam ao sector estar preparado para o eventual uso de OGMs. Pronto, para nós estamos preparados no caso de que aquilo venha a ser. Pronto, só para dizer que isto foi feito, já passo 10 anos quase. Nós não temos a tradição que vocês têm, nós só temos tecnologia. Foi dito hoje de manhã. É verdade que, e nós temos que admitir isso também, nossas opções muitas vezes podem não ser só tecnológicas. Mesmo em termos de ciência, foi interessante. Neste segundo exercício da priorização, foi feito em 2012, decidimos, para além, e não vou elencá-los aqui, mas para além dos conhecimentos que nós vamos precisar também em matéria dura, de viticultura, enologia, etc., também, porque é que não mobilizamos a comunidade de investigação e ciência para nos ajudar nessas partes? Existe muita investigação feita em Portugal sobre a cultura do vinho, sobre a história do vinho, sobre o território, não é? Sobre o consumidor dos vinhos portugueses, numa forma científica. Mais uma vez também estamos confrontados com excelentes vinhos, com procura, mas dificuldades nas cadeias da comercialização e modelos. E a dinâmica do próprio mercado. Existem a investigação feita cá, pode ser muito adequada para ajudar a identificar rumos para produtores portugueses. Tudo isso por dizer que aquele exercício foi feito, nunca fez aquele clique daquele ter o compromisso político de implementar as medidas. Portanto, a agência optou por ser uma agência de informação, de agregação, de pôr empresas em contacto com a comunidade de investigação. Portanto, e tal maneira que, na minha opinião, a agência já não existe, a agência deixou de ser uma função da União Vertical, que foi uma decisão muito positiva, porque realmente estava lá alojado, não faz parte do planos, não faz parte dos objetivos do Vinho Portugal, foi algo tolerado dentro do seu espaço e dentro daquela altura. Desde aquela altura ninguém pegou nele e assumiu a sua função. Só uma coisa, já estamos a falar de 2003 para cá, mas senhores que não são da comunidade de investigação, as coisas mudaram imenso cá em Portugal. A produtividade científica em Portugal ligada ao vinho aumentou imenso. Está a diminuir ligeiramente agora, mas estamos a falar do mesmo período. Ou seja, a máquina estava muito afiada na altura. E as pessoas que andavam a fazer estudos sobre vinhos não fizeram porque alguém disse. Não disseram porque as necessidades ou as vontades do sector estavam vinculados a eles. Fizeram porque achavam piada. Portanto, a ciência que foi feita, a maioria da ciência foi feita nas universidades e centros de investigação, foi feita por vontade dos investigadores, dos próprios investigadores. Não foi feito por nenhuma orientação, nenhum mecanismo. É importante lembrar isso. Realmente é notável. Até 2003 para cá também, igualmente sucessivos também. São doutoramentos, o prévio foi as publicações. Já agora, o Portugal, em termos de produtividade científica, está bem, está em 8º lugar. Estava quando este foi feito em 2012, que nós achamos interessante. Curioso, Espanha está em 2º lugar. Clusters, aqui não vou representar muitos slides, senão alguém podem ser disponibilizados mais tarde e eu fico ainda mais mal visto do que eu fico agora. Os clusters polos, os senhores do vinho, com a exceção da Advid, o sector do vinho perdeu o comboio inicialmente. Havia uma oportunidade de criar clusters regionais, até polos nacionais, para mobilizar e obter financiamento para mobilizar e ocupar este espaço que a agência podia ter ocupado. Não houve a manifestação para as entidades. Neste caso, seria o mais apropriado ser as associações sectoriais.
Agora, com todas as organizações que existem, creio que ainda há espaço para criar um cluster, um polo, seja ele reconhecido como tal, nesta forma formal que existe neste momento ou não. Eu mostro esta provocação aqui. Este foi, eu também pertenço, nós pertencemos, somos vice-presidentes deste polo alimentar, e não é no meio do próprio documentos de Portugal Foods, este é um slide que foi tirado da apresentação de Portugal Foods. Eu diria que é muito abusivo, porque realmente está aqui apresentado pipas de vinho e que realmente estamos a apresentar o sector alimentar. Eu prometi-me, da última vez que eu fiz uma apresentação sobre os clusters e vinho, prometi-me e não ia voltar a falar deles. Prometi-me, porque eu realmente já estava a cheirar mal. Mas quando o Jorge disse-me para fazer esta apresentação, pensei que é a boa altura de retomá-lo e quanto mais não seja por última vez. Ok, obrigadíssimo.